Senhoras e senhores, fará uso da palavra nesse instante o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente interino da República do Brasil, Michel Temer. Excelentíssimos senhores ministros de Estado, Padilha, Meirelles, Moreira Franco, Marcos Pereira. Caríssimos companheiros, guerreiros, líderes, amigos das mais conceituadas entidades representativas dos setores da produção, dos serviços, do comércio, da agricultura do Brasil. Senhor presidente Michel Temer, aqui, as lideranças que estão aqui são presidentes nacionais, são lideranças que representam a agricultura. Temos representantes aqui da cana-de-açúcar, da soja, do milho, do arroz, de florestas plantadas, da pecuária, do comércio, associações comerciais, a Confederação Nacional das Associações Comerciais, supermercados, shopping centers, distribuidores de veículos, locadoras. Temos aqui entidades representativas da educação, da saúde, tecnologia, médicos, hospitais, laboratórios, do transporte marítimo, transporte terrestre, da indústria da construção, da indústria da mineração, da indústria da transformação. São quase 100 setores da indústria da transformação. Automóveis, caminhões, tintas, borracha, pneus, têxtil, confecção, madeira, enfim, do pão ao avião estão representados aqui na indústria da transformação. A área de TI, de tecnologia, pesquisa, alta tecnologia. A área da distribuição de gás, escritórios de contabilidade, advogados, nosso presidente da OAB de São Paulo, OAB do Paraná, OAB Nacional, enfim. Aqui, senhor presidente, é uma representação de entidades que muitas delas representam dezenas de outras entidades. Há entidades aqui que representam 200, 300 outras entidades. Então, nesse salão, não estão 200 entidades, estão 20 mil entidades. Essas 20 mil entidades, de todos os setores da economia, como foi citado, representam milhões de empregos, representam bilhões de reais de arrecadação todos os anos, representam bilhões de dólares de exportação, representam as riquezas do Brasil, representam aquelas guerreiras e guerreiros que todos os dias saem cedo e vão para o seu trabalho nos campos, nas lojas, no comércio, nos consultórios, nos escritórios, nas indústrias. E todos nós aqui, Excelência, todos nós aqui temos um sonho comum. Todos nós sonhamos no bem do Brasil. E para o bem do Brasil, temos aqui presidentes de grandes grupos e companhias brasileiras também. E para o bem do Brasil, há necessidade da retomada do crescimento. Se o governo precisa mais arrecadação, ministro Meirelles, a solução é o crescimento, que o senhor sabe que cada ponto de crescimento do PIB é 1,5 que cresce a arrecadação. Se nós precisamos gerar empregos, já estamos chegando aí a quase 12 milhões de desempregados, se nós temos a necessidade de inverter essa situação e passarmos a gerar empregos, dar oportunidade às pessoas com emprego, com empreendedorismo, nós precisamos de crescimento. Se nós precisamos ter as empresas fortalecidas em todas as áreas, para poderem, inclusive, pagar seus impostos, nós precisamos de crescimento. Se nós queremos ter bom astral, estado de espírito elevado, se nós temos que ter no país uma boa vibração, nós precisamos de crescimento. O crescimento é o estímulo para todos, é a oportunidade para as pessoas, é o que faz bem para o povo, é o que faz bem para todo mundo. E para isso, há uma necessidade de retomada da confiança.
Nós hoje viemos aqui, presidente, não é para protestar nada, não. Porque não está faltando protestos, está cheio de protestos já. Nós viemos aqui, não foi para reivindicar nada, não estamos aqui para pedir, olha, está aqui uma lista de reivindicações, não. Nós viemos aqui para lhe dizer o seguinte: nós todos estamos com a disposição de trabalharmos noite e dia, sábados e domingos e feriados, para a retomada do crescimento do Brasil. É isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para reiterar a crença e o amor que nós temos pelo Brasil. A crença e o amor que nós temos pela nação brasileira. E é fundamental que, para que a gente consiga retomar o crescimento, é fundamental a confiança. E a confiança, para que ela reapareça, algumas coisas são necessárias. Diria que, em primeiro lugar, nós temos que parar e separarmos a crise política da economia. A crise política fica para o meio político. E esses que são os atores da economia, os trabalhadores brasileiros, as empresas brasileiras, de todas as áreas, que cuidam, vamos dizer, nós temos aí 200 milhões de habitantes no Brasil, não tem nada a ver com a crise política. É necessário que a gente tenha trilhos separados. A crise política siga no seu trilho até que se resolva, mas a economia tem que ter um trilho desimpedido, sem obstáculos, para que realmente retome a geração de riqueza do Brasil. E, nesse sentido, algumas coisas para o bem do Brasil precisam acontecer. No curto prazo, são possíveis. Não dependem de aprovações, dependem de decisões. A primeira delas, presidente, a carga tributária no Brasil é altíssima. Se arrecada 2 trilhões de reais por ano. Há de passivos fiscais no Brasil, outros 2 trilhões, 1,5 trilhão em dívida ativa e 600 bilhões em fase administrativa. Então não adianta se pensar em aumentar impostos. É necessário que os impostos não sejam aumentados. É necessário que haja todas as providências que a equipe econômica do seu governo, liderada pelo ministro Meirelles, tem competência suficiente para cortar lá gastos, desperdícios, para que elimine, reduza os custos e que aumente a arrecadação com a eficiência, com melhor gestão, em busca desses passivos que estão aí perdidos, que sejam recuperados. Enfim, há muitos caminhos de se reduzir despesa e aumentar a receita. Aliás, assim que todas as empresas fazem. Assim que todas as famílias fazem, assim que todos nós fazemos, assim que a dona de casa faz, e não é diferente o governo. Agora, aumentar impostos no momento em que a economia está enfraquecida, as empresas feridas, isso significará aumentar a inadimplência de impostos. Então, é fundamental esse primeiro ponto, presidente, que para o bem do Brasil não é uma reivindicação do comércio, da indústria, da agricultura, não. É um ponto que nós entendemos que fará bem ao Brasil, e, aliás, eu quero lhe parabenizar, porque nas suas colocações e da forma que as coisas estão sendo colocadas, tanto por Vossa Excelência como pelo ministro da Fazenda, sempre está focando redução de gastos, não se fala em criação nem recriação de impostos. Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo e todos nós entendemos que ajudará muito o país a recuperar a confiança necessária para a recuperação da economia e a volta do crescimento. Um outro ponto é a redução de juros. É um absurdo. A taxa Selic está em 14% e o governo gasta mais que 500 bilhões por ano de pagamento de juros. É muito dinheiro. Num país que tem tantas necessidades em todas as áreas, é muito dinheiro. É necessário que haja uma redução de juros. É necessário que essa redução de juros vai estimular
a economia e, além disso, sem dúvida, vai reduzir fortemente aquela que é a maior despesa que o governo tem, que é em pagamento de serviço da dívida. O terceiro ponto é o crédito. Não adianta, tem liquidez no mercado, mas não tem crédito. Precisa irrigar a economia com crédito. Então, há necessidade da redução de juros e há necessidade de haver crédito. O quarto ponto que eu citaria seria as concessões. Está aqui o ministro Moreira Franco, a questão das concessões de rodovias e ferrovias, de energia, portos, aeroportos. Isso não só criaria a infraestrutura que o país precisa, mas geraria muito emprego, movimentaria a economia, enfim. E há muitas coisas dessas maduras que dependem apenas da empurrada para virar realidade, uma empurrada final. E lógico que para que isso tenha eficiência, é necessário que se dê a segurança necessária, segurança de retorno, segurança de regras, para que realmente deslanche esses investimentos. Há muito dinheiro no mundo. Os investimentos em infraestrutura não dependem do orçamento público. Se no orçamento público vai estar lá 5 bilhões a mais ou 5 bilhões a menos, é isso que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença essas concessões, essas PPPs, que podem vir dinheiro do mundo inteiro, vão representar 200, 300 bilhões, e não 2, 3 ou 5 bilhões a mais ou a menos. E o quarto ponto, está aqui o nosso ministro Marcos Pereira, a questão de estímulo à exportação. Se nós temos uma fase em alguma retração interna, nós temos que estimular a exportação. E é o melhor estímulo agora. Há quem discuta se o câmbio deveria estar a tanto, enfim. A verdade é que este nível cambial, somado a crédito de exportação, isso alavancaria, ajudaria muito a alavancar e aumentar as nossas exportações. Então, esses 5 pontos, presidente, recuperariam a confiança, ou seja, não aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. É natural que o Brasil tem muitos outros problemas. É natural que a reforma da Previdência seja importante, das reformas estruturais, que as reformas estruturais são importantes, que a educação tem que ter qualidade, que a saúde tem que ter boa gestão. Tudo isso é importante. Nós estamos falando em medidas emergenciais que possam recuperar a confiança necessária para destravar o investimento. E quando se destrava o investimento, com o consumo, a roda da economia anda. Quando a roda da economia anda, com crescimento, começo a resolver o problema de todo mundo. Aqui, presidente, todos os setores têm suas particularidades, mas todos nós estamos aqui, não como agricultores, ou industriais, ou comerciantes, ou advogados, ou contabilistas, nós estamos aqui como brasileiros, nos desprendendo dos nossos problemas setoriais e querendo, sim, dar esta sugestão e esta proposta, que sendo atendido esses pontos de macroeconomia, sem dúvida, na nossa crença, na nossa visão, nós teríamos a recuperação da confiança. E aí o senhor pode estar certo, presidente. No momento em que essa confiança retomar, da nossa parte, nós vamos acelerar o máximo os investimentos. Nós vamos acelerar o máximo e fazemos com que realmente a gente saia desse ciclo vicioso de não ter investimento, não ter consumo, não ter emprego, para um virtuoso de investimento, consumo, emprego, geração de riqueza, empreendedorismo, tudo aquilo que constrói uma nação, que é o sonho que todos nós temos para o Brasil. Então, nesse sentido, eu queria agradecer muito, não quero me alongar, queria agradecer muito a Vossa Excelência por essa oportunidade de receber aqui todas as forças produtivas do Brasil, de todos os setores, com tanto carinho, nos receber aqui e ainda mais oferecer, depois deste encontro, uma oportunidade de estarmos almoçando todos juntos para um entrosamento, integração de todas as áreas que estão aqui, com os ministros das áreas respectivas, de forma que a gente possa realmente ter um trabalho produtivo, um trabalho que possa dar resultados concretos para todos os setores e o conjunto de todos e o conjunto da nação. Então, eu queria
agradecer a todos, mais uma vez, renovo a todos os companheiros, por esse privilégio de representá-los aqui nessa tribuna e agradecer de coração, excelentíssimo presidente da República, pela recepção e por essa reunião que, sem dúvida, o que eu espero que, a partir de hoje, a crise política fique num lado e a economia caminhe de outro, porque todos os atores da economia assim querem e assim é bom para o Brasil. E nós faremos tudo para que esta história siga dessa forma. Muito obrigado, Excelência, muito obrigado, presidente, obrigado a todos e um ótimo dia a todos.